receber convidados e assuntos importantes serem tratados. E não só nas quintas, também nas terças. Terças e quintas-feiras são os 2 dias da semana em que a gente comparece aqui perante os nossos mais de 170 mil seguidores no Instagram, no nosso OG Notícias. E além do OG Notícias no Instagram, estamos também no YouTube, no nosso canal, o Oeste Goiano Notícias. Hoje nós vamos aqui falar de política. Volta e meia a gente volta a esse assunto. Aqui é muito diversificado, a gente já aborda sobre todos os assuntos, mas a política sempre aparece por aqui e hoje o assunto será esse, falar sobre Iporá, sobre a gestão municipal e para falar disso tudo, nós convidamos, aceitou vir aqui mais uma vez, está aqui no nosso estúdio o vereador de oposição, ele é do MDB, o vereador Suélio Gomes, é aquele vereador crítico, tem a liberdade de manifestar e ele faz aquele papel importante que o povo aprecia, que é o papel de fiscal do povo. Suélio, boa noite, boas-vindas. Boa noite, Valdeci. É um prazer imenso estar aqui novamente nesse conceituadíssimo programa seu e quero falar aqui para toda a população de Iporá da importância de estar aqui mais uma vez para alguns esclarecimentos. É isso aí, Sueli, que sempre que você vem aqui tem boa audiência, tem muitos views, muitos likes, muitos compartilhamentos, e assim vai ser hoje, com a sua presença aqui. Suélio Gomes, vereador do MDB, ele já tem uma vasta experiência como legislador, ele em Iporá já foi também secretário de obras, ocupou cargos, ele é da reserva da Polícia Militar, é uma vida já de sexagenário, né, Suélio, e, portanto, experiente. É verdade, Valdeci, mas antes eu gostaria de estar cumprimentando aqui o Zezinho. Exatamente, né? Chegou aqui acompanhado do presidente do MDB, o José Carlos, o Zezinho da bateria, está acompanhado também da Eduarda Richelli, que é assessora de gabinete, foi bom você registrar, eles estão aqui conosco no estúdio, Sueli, e vamos começar esse bate-papo diante dos dois e diante do nosso grande público para falar sobre Iporá e sobre a gestão municipal. Exatamente, eu quero aqui agradecer mais uma vez esse convite tão especial seu. E igual você disse, a gente tem uma vivência na vida pública, né, como policial e como também vereador, assumi também uma secretaria uma vez, e a gente tá aí, os cabelos brancos, né, e isso gera experiência e compromisso. É isso aí, experiência, compromisso, vereador com a liberdade de criticar. Hoje nós vamos falar sobre a gestão aqui, eu já antecipo, vai ter muitas críticas aqui, mas eu já antecipo, sempre falo aqui, que aqui o espaço é de todos. Nós vamos comentar aqui sobre a gestão da prefeita Maísa Cunha, mas ela é sempre a minha convidada para vir aqui, quando quiser, para falar sobre as dificuldades que ela tem para administrar, argumentar, ela é sempre a nossa convidada. Uma vez a gente chegou a marcar, de uma última ocasião, ela viria, depois desmarcou, mas está sempre aqui o OG Notícias, de portas abertas para Maísa Cunha responder a qualquer questionamento. E dessa forma eu inicio aqui o meu bate-papo com o Suélio. Suélio, nós temos muitos assuntos para tratar. Vamos começar por aquilo que mais se clama em Iporá, que é atraso na folha de pagamentos. É o que mais a gente ouve reclamar, porque é um debate contínuo, é um debate permanente. A prefeita costuma dizer que a folha está em dias, que já pagou tantas folhas no ano, ela fala das dificuldades dela, mas aí vem a presidente do Sindiporá e fala dos atrasos, e sempre tem um funcionário ou outro que reclama. Eu quero te ouvir sobre isso, como é que está hoje a folha de pagamento da prefeitura? Por exemplo, hoje é dia 2 de julho. Certamente está pagando aí o mês de junho. Como é que está isso? Uma pergunta muito oportuna. Até há pouco eu estava falando com a Denise, que é a presidente do Sindiporá, tem desenvolvido ali um grande trabalho. E, infelizmente, essa gestão ela não prioriza
os servidores. Desde o início do mandato tem tido essa reclamação, né? Ela não prioriza, ela não organiza e não vê o funcionário como uma prioridade. E hoje, a folha de pagamento, Valdeci... Como é que está hoje? Ela não tem, assim, uma data base, que é uma grande reivindicação dos servidores. Uma data base determinada, ela dá uma tranquilidade muito grande ao servidor e também para os comerciantes. Porque o servidor, ele tendo essa tranquilidade do dia que ele vai receber, os funcionários todos recebendo, você imagina só, Valdeci, a empresa, prefeitura, é a maior empresa de Iporá hoje. A grande empregadora, né? É a grande empregadora e ela faz toda uma diferença quando ela paga o servidor. Ela pagando o servidor ele tem a tranquilidade de ir lá fazer o seu pagamento, quitar os seus compromissos e dizer: eu tenho a tranquilidade que eu tenho a data certa para receber o meu salário. E isso gera também um conforto muito grande para a gestão, porque o servidor vai trabalhar com uma energia muito maior. Ele vai trabalhar mais feliz. Então, a gente não vê uma prioridade, infelizmente. A gente vê o pagamento de algumas pastas em um determinado dia 30 teve um certo pagamento. Hoje eu fiquei sabendo que pagou algumas pastas, mas até... Isso o mês de junho. Mês de junho. Está pagando o mês de junho. Isso, exatamente. E aí fica aquela situação de priorizar uma pasta e outra não. Não paga tudo no mesmo momento. Não paga todos no mesmo momento e isso gera um desconforto enorme. Senhor, mas está pagando o mês de junho? Exatamente. Está pagando. Nesse momento está pagando o mês de junho. Está pagando o mês de junho. Sim, o mês passado. Hoje é dia 2 de julho. Isso. Tem aí um prazo aí para pagar, Mas né? nós temos que lembrar que nós temos uma categoria que é o processo seletivo, é contrato, é o credenciamento, que é os médicos, que é o enfermeiro, que é a pessoa do contrato que faz a limpeza, que está trabalhando lá na cozinha. Esse pessoal, que é um enfermeiro, esse pessoal chega ao ponto de ficar 3 meses em atraso. É todo mês. Quando aproxima lá para o dia 20, começa os médicos cobrando, porque já está próximo deles completar 3 meses. Sim, mas nesse momento tem gente com 3 meses em atraso? Não, porque nessa semana agora pagou o mês de abril. Pagou o mês de abril. Então... sim, então vamos devagar aqui na informação. Os efetivos estão recebendo agora o mês de junho, mas você está falando agora de contratos, de outras situações. Esses não estão em dias. Esses não estão em dias, e igual eu estava te falando, tinha um atraso aí de 3 meses, e aí eu quero dizer o seguinte: esse pessoal, eles também trabalham, eles também têm o compromisso deles, e esse pessoal também tem uma serventia imensa no serviço que eles exercem. Então, é necessário também fazer um esforço para pagar esses profissionais, que estão, muitas das vezes, sobrecarregados. Então, tem atraso. Então, na verdade, ele começou dizendo que paga o junho para os efetivos, mas contratos e outras situações têm atraso aí até de 3 meses. Acontece de chegar a 3 meses. Essa é a situação aí dos funcionários da Prefeitura, na primeira pergunta que fizemos ao vereador Suélio Gomes, ele que está sendo aqui hoje o nosso entrevistado. Estamos apenas começando um bate-papo que a gente faz chegar aí até você, que nos acompanha no Instagram e no YouTube. Essa nossa transmissão conta com apoios. Nós contamos com o apoio do Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. É o maior supermercado da região, 4 décadas servindo Iporá e servindo toda a região.
Baratão Shop, o campeão de preços baixos. A transmissão conta com o apoio da BioEnge Soluções Ambientais. A BioEnge é aquela empresa que trabalha com a regularização de documentos. Quem precisa de documentação na área de meio ambiente, conta com a BioEnge. BioEnge Soluções Ambientais, que é de contato 649-9623-5621. A transmissão conta com apoio do Posto Rede Parceirão, é aquele que tem o combustível que te leva mais longe e por um menor preço. O Posto Rede Parceirão tem 2 endereços para te atender, ali em Zailândia, nas margens da GO 060, e também aqui em Iporá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Laboratório Bioanálise é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. E apoia nossas transmissões aqui nas terças e quintas. Laboratório Bioanálise no centro de Iporá, na Avenida Pará 365. E além de Iporá, o Bioanálise é aquele laboratório que faz coletas também em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Continuamos aqui no nosso bate-papo com o vereador Suélio Gomes. Nós falamos há pouco dos atrasos na folha de pagamento e agora, Suélio, a gente ouve muito aí na cidade. Nós temos empresa na cidade e os colegas empresários reclamam de fornecedores que prestam serviço, vendem para a prefeitura e não estão recebendo. Eu queria te ouvir sobre isso. Você, como vereador, fiscal do povo, acompanhando tudo, o que você tem visto nesse sentido, no que diz respeito a atraso para fornecedores da prefeitura? Olha, Valdeci, você frisou uma situação muito importante, porque o comércio local ele precisa ser valorizado. Os empresários precisam ser valorizados pela gestão municipal. E o que nós vimos aqui em Iporá, aquelas empresas que venderam para a prefeitura, eu tenho uma lista dessas empresas, não quero aqui ficar divulgando nome, nem o nome de pessoas, mas hoje eu fiz questão de estar ligando para essas empresas de Goiânia, empresas de Iporá e empresas de Caiapônia. São de que segmentos e valores, Suélio? Você pode citar, você não quer falar o nome da empresa, mas às vezes o segmento que é e valores. Por exemplo, vamos falar na área de gráfica. Sim. Na área de gráfica, a prefeitura está devendo aproximadamente 200 mil. Para uma gráfica da cidade. Na área de alimentação, de pão, essas coisas assim. Quanto? Aproximadamente 500 mil. A V Distribuidora parcelaram os pagamentos depois de 600 e tantos mil, parcelou em 14 vezes, em parcelas de suaves, prestação de 43, e mexe, essas prestações, elas são atrasadas, não são corrigidas. E temos empresas de Goiânia. Vamos falar, por exemplo, da GIM. Eu tenho a lista aqui, Sueli, e nessa lista consta aqui, GIM Comercial e Atacadista Limitada, R$2.200.000. Exatamente, inclusive eu conversei com um empresário, o nome dele é... Essa empresa trabalha de prestação de venda de peças, autopeças, é isso? Essa empresa ela participou de uma licitação aqui em Iporá, ela ganhou essa licitação para tomar conta da frota de veículos de todo o município, de todo o município e de todas as secretarias do poder público do município de Iporá, da Prefeitura Municipal de Iporá. Ela ganhou essa licitação e essa licitação agora, por informação do próprio empresário, ela foi cancelada e esse empresário me relatou que o município de Iporá deve a ele R$2.200.000, tá? R$2.200.000. E, com isso, gera um efeito cascata, Valdeci, muito grande, porque essa empresa também tinha parceria com outras empresas aqui em Iporá, empresas terceirizadas. Aí eles não puderam também honrar o compromisso. Não honraram o compromisso aqui também. Aí vira um efeito em cadeia, né, senhor? E aí, isso é bom a população ficar sabendo, porque às vezes criticam o vereador por acham que a gente está cobrando demais, mas não. Imagina só, 4 veículos do município de Iporá, com a tarja Iporá, Goiás, né? 2 caminhões em Goiânia, no pátio de uma empresa, tá?
um caminhão PAC e um caminhão 3/4 e uma L200 e uma Duster, 2 carros fechados. Inclusive, a prefeitura foi lá com um caminhão guincho. Pasmem, foi lá com um caminhão guincho para pegar esses veículos. O empresário, não. Primeiro, eu tenho que acabar de consertar e vocês têm que me pagar. Nós temos que acertar. Tem um acerto. E então, existe essas dificuldades. Tem a questão do Natal aí, que... Está aqui. Nós estamos evitando falar nome de empresas que têm a receber da prefeitura, mas na lista aqui tem alguns nomes. Tem essa empresa, é a Brasil Iluminação. Certo? A Brasil Iluminação. Essa empresa, Sueli, é a que fez a decoração natalina? Foi exatamente ela. R$ 860 mil. Aqui consta no relatório que pagou apenas 160 mil dessa decoração natalina. É isso, Sueli? É isso. E o que mais entristece esses fornecedores, esses empresários, é a situação de abandono. É a situação de não ter uma devolutiva, de não ter um esclarecimento, de não ter uma previsão e de não ter assim um recebimento por parte do executivo, de receber o empresário, conversar, planejar, organizar para uma possível data de pagamento. Então, isso é muito difícil. Hoje, por exemplo, eu conversando com uma pessoa na área que vende móveis, essas coisas assim, o pessoal teve a capacidade, Valdeci, o cara tem quase 100 mil reais para receber da prefeitura, pagaram para ele 5 mil reais. Um comerciante local, o que é isso? Um cara que vem cá e investe 860 mil reais. Ele, em dezembro, está quase que na época de colocar novamente esse enfeite natalino, e aí o cara recebeu só 160 mil reais. Ele ainda tem 700 mil, e fora os atrasos da gestão, com a gestão anterior também. Então, veja que situação. E aí são muitos exemplos, né, Suélio? Então, é lamentável, nós falamos aqui inicialmente sobre os salários atrasados, agora sobre os fornecedores, tem uma lista aqui, e vamos tocar para frente, Suélio, para falar de outros assuntos, porque nós temos muitas questões a abordar. Eu gostaria de falar também, bem aqui no Lago, tem três quadras ali inauguradas. Até eu vi vídeos da prefeita, ela inaugurando, reinaugurando, né? É bacana, eu vejo até que a população está usufruindo desse benefício, mas é importante também ter o planejamento, a organização, saber de onde vai tirar esse dinheiro e honrar os compromissos. Nós sabemos que o Rondinelli, ele terceirizou aquele serviço ali, ele fez aquele serviço, ele relatou para mim. Ele não recebeu um centavo. Ele bancou a conta. Ele bancou a conta. E ele trabalha para outra empresa. Então, e essas obras já foram inauguradas. Foi inaugurado, o pessoal já está usando e tudo mais. Então, tem a questão da feira também, que é terceirizada pelo Rondinelli, que ele está tendo também dificuldades, e com isso, o efeito cascata novamente. Aí tem a empresa que foi lá, que fez o forro também, que está tendo dificuldade para receber do Rondinelli, porque a prefeitura não paga. Vereador Suélio Gomes, do MDB, vereador da oposição, ele está sendo aqui hoje o nosso entrevistado, para falar sobre a gestão administrativa em Iporá. São muitos assuntos, Suélio, e nessa semana, algo que pipocou aí com muita força foi a questão do lixo. A questão do lixo, porque dia 30, foi anteontem, findou aí um contrato com a Elo, a empresa que coletou lixo aí em Iporá desde o começo do ano passado, né? Ela, desde o começo do mandato, está coletando lixo, venceu. Eu entrevistei ontem aqui o diretor da empresa, o Bruno Oliveira, ele falou para mim que o contrato venceu e está todo mundo parado. Está todo mundo parado. Ele não reclamou de falta de pagamento, mas o contrato venceu, está todo mundo parado e está em lixo acumulando por aí, Suélio. Na condição de vereador, opine sobre isso aí. O que você constatou nesse sentido? Olha, Valdeci, no dia que a prefeita tomou essa decisão, eu me lembro muito bem
que eu, vereador Samuel, vereador Keilão, a Denise, nós fomos até a Secretaria de Obras questionar o secretário. Até ele, naquele momento, não estava nem sabendo direito da situação. De que a frota de caminhões da prefeitura era para estar parados, né? E os funcionários foram orientados, até mesmo pelo gerente dessa empresa, que eles não prestariam serviço mais para coleta do lixo. Aí, quando entrou em campo a terceirização da coleta. Quando entrou em campo a terceirização, e que a gente falou, a gente posicionou contrariamente, porque a terceirização ela é muito importante. A terceirização é o sonho de consumo de qualquer gestor, mas a terceirização você faz quando pode. Quando você tem um caixa, quando a saúde da prefeitura está bem, aí sim você pode fazer a terceirização e acompanhar de perto, através da Secretaria de Obras, fiscalizando, dá tudo certo. Mas uma questão dessa, sem planejamento, sem ter a previsão orçamentária, e com a dificuldade que o município se encontrava, tendo uma equipe já treinada, uma equipe concursada, que é acostumada a fazer esse serviço, e com os caminhões, inclusive, que estavam consertados, que estavam revisados, e tomar uma decisão dessa, para você ter uma ideia, em um ano, 4.200.000 e tantos mil reais. Com esse dinheiro, com certeza, daria para comprar uns 3 caminhões. E poderia comprar 3 caminhões, poderia aumentar a equipe com os outros 3 caminhões e fazia uma equipe bacana, e você passaria a ter mais 3 caminhões na frota. Conclusão, então a limpeza do Iporá, a coleta de lixo ficou cara para os nossos cofres. Ficou cara e ficou imprudente, imoral, porque essa empresa ela não fez o serviço como deveria fazer. E mexia, a gente via caminhão disputando velocidade em rodovias, caminhão peitando em porte, caminhão dando cavalo de pau ali na rua. Eu testemunhei um caminhão fazendo uma virada brusca ali em frente à Sociedade do Sabor. Caminhão de coleta? De coleta, que o caminhão estourou o pneu. Então, quer dizer, estava frouxo, estava sem comando, estava sem uma fiscalização adequada por parte da Secretaria de Obras e também por parte da empresa. Sueli, agora, o contrato venceu dia 30, foi anteontem, está tudo parado, né? Tem lixo acumulado. Aqui mesmo na porta do Oeste Goiano, o recipiente de lixo está todo lotado. E tem muito lixo por aí. O que você tem entendido? O que vai acontecer aí? Eu, depois que entrevistei o diretor da empresa, eu mandei uma mensagem para o Joviano Júnior, perguntando ele como é que estavam sendo as providências tomadas, porque eu sei que ele está lá na garagem. Ele não me respondeu. E o que você tem ouvido por aí? Que providência que você imagina que vai ser tomada? Renova-se esse contrato com a Elo, ou será que a prefeitura tem uma outra opção aí, uma carta na manga? É para isso que a gente chama aqui a prefeita, né? A prefeita precisa comparecer, ir nos meios de comunicação, dar a entrevista para esclarecer isso. E o que me resta aqui é perguntar ao vereador, nos bastidores aí, o que você tem notado, o que pode estar acontecendo? Olha, eu tive o cuidado, né? Eu tive o cuidado de ir lá na Elo no dia 30 e verificar essa situação. Vi os 3 caminhões lá e depois eu também vi a entrevista do Bruno. E eu liguei também lá na garagem e falei lá com o pessoal de lá, e eles me disseram que realmente eles tinham voltado a trabalhar de uma forma brusca. Não, volta, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Você está falando dos funcionários efetivos da prefeitura. Isso. Em substituição à empresa que o contrato Justamente. Mas o que eu vejo, Odeci, olha, presta atenção, população, presta atenção. Olha,
Eu acho que vai ter um lobby aí para esse contrato ser refeito, viu? Tá? Presta atenção. Porque a empresa elogiou, não foi embora, aí... Está esperando aí. Então, eu acho que vai existir um lobby aí para ter uma reformulação desse contrato aí. Retomar tá? o trabalho da Elo. Eu estou vendo isso, sabe? Mas eu continuo achando que vai ser outro erro. Por quê? Porque já teve esse desgaste, já teve esse gasto enorme, que poderia ter sido economizado, comprado outros caminhões, e aí, agora, fazer isso novamente vai errar de novo. Cabe à prefeita nos dar informações, conceder entrevista aqui ao G Notícias ou às emissoras de rádio, enfim, prestar esclarecimento aí para saber como é que vai ficar essa questão do lixo em Iporá. Suélio Gomes está aqui do nosso lado, ele está sendo o nosso entrevistado. Suélio, até então nós falamos de broncas, é questão de dinheiro, né? De falta de pagamento, de salário de funcionário, de fornecedor, falamos de lixo. Agora eu quero focar em você aqui um pouco na questão do serviço público realmente em áreas específicas, por exemplo, saúde. Se a saúde está boa ou não, o que você está apurando? Você anda aí nos órgãos públicos, eu vejo vocês, vereadores de colete, vocês colocam o colete, vocês vão em loco apurar o fato, não é isso? E como é que você está vendo aí a saúde? Nós temos ali, temos a UPA, temos o SAMU, temos ali o laboratório, tem o CEL, que é aquele órgão de saúde para cuidar da odontologia, e tem o SER, que é o Serviço de Reabilitação. Um a um aí, como é que está isso? UPA, por exemplo. Valdeci, muito importante essa pergunta. Olha, o UPA, infelizmente, e quando você fala da saúde pública de Porá, ela não vai bem. Ela vai muito mal. Por que ela vai muito mal? É simples. É só você ver a dança de cadeira. A dança de cadeira. Em um ano e 6 meses. 3 secretários de saúde. 3 secretários de saúde. E essa última, a Larissa, foi nomeada num decreto para apenas 3 meses. Como que você vai sentir confiança numa saúde pública dessa? Se o centro cirúrgico do hospital municipal está fechado há mais de 6 meses. Como que nós vamos ver confiança se os dois raios-x, o portátil e o fixo do UPA está estragado desde o ano passado e não conserta? E isso gera um transtorno danado. Eu converso com as pessoas de lá. E quando tem uma pessoa lá com emergência, sentindo dor, ele precisa, às vezes não tem uma cadeira, ele precisa fazer um raio-x em uma emergência, tem que solicitar uma vaga e, às vezes, ele tem que pegar a ambulância para atravessar a rua, para ir para o hospital municipal, para chegar lá e fazer o raio-x. Para fazer o raio-x. Chega lá o raio-x do hospital municipal, tem a fila de paciente de lá. Às vezes o médico está laudando, está com o aparelho ocupado. E aí aumenta muito mais o sofrimento do paciente. Como que nós vamos falar que a saúde pública está bem se o tomógrafo não funciona? Nós tivemos aqui o senador, foi um constrangimento. O senador liberou R$1 milhão para atender essa situação, porque sabe que o tomógrafo está sem funcionar por falta de pagamento. E aí, essa emenda, o senador... Mas vamos explicar, então. O tomógrafo está sem funcionar por falta de pagamento. Pagamento de quê? Não é do equipamento, porque o equipamento o senador mandou, né? Dos operadores, pagamento dos operadores. Pagamento daqueles que trabalham com o tomógrafo. Justamente. Então, o que acontece? Uma emenda dessa que chegou, aí não tinha explicação, e aí o senador, não, da minha parte está tudo pronto. Mas aí foi ver direitinho, por quê? Porque faltava a burocracia, faltava a papelada e a determinação e a organização por parte da Secretaria de Saúde.
E chegando no SAMU, o UPA, tem 4 ambulâncias. No conserto aqui, ó, inclusive aqui do lado nosso, está aqui na Automecânica Brasil, tem umas que mais de 3 meses. Ambulância no SAMU, emprestada, ambulância que não pode fazer viagem, amarrado com a corda à frente dela. Os municípios da região não estão querendo nem emprestar mais as ambulâncias, porque gera despesa, gera gasto. Agora vamos atravessar para o céu. É o Centro de Especialidades Odontológicas, não é isso? Exatamente. Eu estive lá juntamente com a minha assessora, chegando lá, a porta lá do céu quebrada. Quebrada. Para a entrada da recepção, tem uma recepção, tem alguns equipamentos lá, a porta não tem uma segurança. E conversando com as pessoas de lá, o serviço de especialização de canal foi paralisado por falta de pagamento do protético. E uma quantia pequena, R$23 mil. Um serviço básico, um serviço importante para a camada social de Iporá. O serviço odontológico que atende as camadas sociais mais fracas, que precisa desse serviço, um serviço importante que aqueles profissionais, mas faltando material para fazer canal e faltando prótese. Por quê? Porque já tem um bom tempo que o protético não recebe e ele não quer trabalhar mais fazendo as próteses e não receber. Estive hoje no SER também. Que é um órgão de saúde do lado ali, né? Eu tive ali, eram 14 profissionais ali. 14, eram 14. E aí foi mandando gente embora, hoje são apenas 6. Incrível, tem 2 coordenadores lá. Eu não sei para quê. Por quê, né? 2 coordenadores. E o que eu vi ali, Valdeci, é o seguinte: muito equipamento estragado, uma vontade enorme de prestar o serviço, mas eu conversando com a equipe, ele falou, a capacidade nossa de atendimento baixou para 40%. A gente teria, se não tivesse mandado os outros profissionais embora, se não tivesse tirado esses profissionais, a gente poderia produzir um pouco mais do dobro. Porque ali trabalha com pessoas de Iporá e da região. O senhor, ainda falando sobre o SER, parece que tem uma bronca aí, porque teve um veículo que chegou para o SER, que é de transportar pacientes. E eu ouvi dizer que esse veículo não está sendo usado adequadamente para transportar os pacientes. Explique sobre isso. Olha, Valdeci, esse veículo foi um veículo pedido, inclusive, por um funcionário seu aqui, o Adão, que é um paciente lá do CRER. SER. Do SER. E o que acontece? Eu fui lá hoje, falei, eu vou ver o veículo, né? O veículo que o Adriano do Baldi doou para o SER. Importante ver esse veículo funcionando, porque o deputado destinou para aquele local. Ele não está lá, desvio de função? Não está lá o veículo. E no dia que, na semana de sessão, eu questionei isso junto à secretária e ela me disse que ia fazer o veículo ir para lá. Retornar o veículo. Mas não retornou. A gente sabe que o veículo, às vezes, está fazendo também um trabalho lá na secretaria, mas não foi para isso que ele foi mandado. Ele foi mandado para servir os pacientes do SER. E, infelizmente, eu tive lá hoje e o veículo não está lá.
É o vereador Suélio Gomes falando sobre saúde pública em Iporá. Nossa conversa continua daqui a pouquinho, quando a gente vai falar sobre infraestrutura urbana em nossa cidade. Estamos numa transmissão que conta com apoios. Estamos no Instagram, estamos no YouTube, e para essa transmissão chegar até você, seja no Instagram ou no YouTube, a gente conta aqui com os nossos parceiros empresariais. Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. O Baratão está há 4 décadas servindo Iporá e a região. O Baratão é aquele que, para quem mora dentro de Iporá, no perímetro urbano, pode comprar até pelo WhatsApp. Para isso, o pessoal já decorou, já memorizou aí o 649-8154-1495. É por aí que você compra do Baratão, o campeão de preços baixos. BioEnge Soluções Ambientais é a empresa para você que quer documentação na área de meio ambiente. BioEnge Soluções Ambientais, a empresa da Maiara e do Endel. O contato deles é o 649-9623-5621. Posto Rede Parceirão apoia nossas transmissões das terças e quintas. O Parceirão tem 2 endereços para te atender, ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e também aqui em Iporá, no Posto Real, já que o Posto Real também faz parte da Rede Parceirão. E o Parceirão é sua casa nas rodovias. O Laboratório Bioanálise está conosco aqui nas transmissões das terças e quintas. Laboratório Bioanálise é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365. E além de coletar em Iporá, o Bioanálise é um laboratório que faz coletas também em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Eu continuo entrevistando o Suélio Gomes, vereador do MDB. Ele que é fiscal do povo, atuando, representando o povo lá no Legislativo. Suélio, nós falamos de saúde, falamos muita coisa aqui hoje, mas a gente precisa falar sobre infraestrutura urbana. Essa infraestrutura urbana que está aí aos olhos do cidadão, que é pavimentação, condições das ruas, condição da sinalização, condição da iluminação pública, limpeza pública, nós já falamos, tudo isso faz parte de infraestrutura urbana. Eu quero te ouvir sobre isso. Uma reclamação muito frequente em toda a gestão da Maísa foi buracos no asfalto, né? Que nunca conseguiu tapar de verdade todos os buracos. Ela fala das dificuldades que tem, mas eu quero te ouvir sobre isso. Como é que está a infraestrutura urbana? Vamos analisar essa questão que é importante para o nosso povo. Olha, é muito importante falar de infraestrutura. É uma questão importantíssima. Mas é importante dizer que no município de Iporá nem secretário de obras existe. E a gente sabe que essa questão da infraestrutura é necessária que o secretário tenha em pauta um planejamento, uma organização para desenvolver esse trabalho. Ela mandou o marido dela, o Joviano Júnior, foi para lá, né, com um decreto de voluntariado. Isso não está funcionando bem? Olha, a meu ver, não. A meu ver, não, por quê? Porque nas ruas de Iporá é muito difícil você não deparar com um buraco. Tem setor aí, por exemplo, o setor Jardim Novo Horizonte 1, 2, Vila Brasília e vários outros bairros, você tem buraco para todo lado. Para todo lado. Então, seria necessário, Valdeci e população, seria necessário que o secretário tivesse um planejamento, que ele formasse nesse período, após a chuva, pelo menos 2 ou 3 equipes. É necessário ter uma equipe, inclusive, à noite, para desenvolver esse trabalho. Porque o que acontece? A secretaria não planeja. Ontem, eu vendo uma filmagem, um cidadão filmando. E eu achei aquilo interessante. O trator indo fazer uma operação tapa-buraco lá na Rosa dos Ventos. O trator com a carretinha saiu da secretaria. E você sabe que é muito lento, né, o trator. Então, até o trator chegar lá, já está um pouco tarde. E aí, quando acaba essa massa, ele tem que vir aqui de novo, naquela lentidão, para buscar mais um pouquinho de massa. Uma logística que não... Uma logística que nem cidade pequena
Não existe mais. Você já vê uma eficiência maior. Então, seria necessário que houvesse um planejamento nessa organização. Por exemplo, na questão da iluminação pública. A gente vê aí uma situação constrangedora, onde a operação de reparos da iluminação pública de Iporá, ela não existe. Ela não tem um planejamento. O que custaria esse secretário falar, olha, departamento de iluminação, eu determino um servidor para fazer um trabalho à noite, fazendo um levantamento em um setor. Faz em um setor, depois faz em outro, faz lá o levantamento e no outro dia vai lá e faz o reparo daquelas lâmpadas todas. Sem ter que falar com o vereador, sem ter que deixar o cidadão ter que ir lá e humilhar. O que está acontecendo, Valdeci? Eles não fazem e a população paga a taxa de iluminação direitinho, sabe? Paga os impostos direitinho. E aí a rua cheia de buraco e ainda o poste sem a lâmpada. E aí o que está acontecendo com o cidadão? O cidadão perde a paciência, porque ninguém resolve a situação dele por falta de planejamento. Ele vai lá e coloca um refletor na sua casa e baixa a cabeça. Então, isso é triste demais. Isso é muito triste, sabe? Então, planejamento nenhum. Aí, na zona rural, nós temos estradas aí, que eu vim de uma estrada lá no Cruzeirinho, no dia 6 de junho, que eu nunca vi aquela estrada daquele jeito. Agora, o vereador Cássio fez um requerimento e agora, no dia 6 de julho, parece que vai ser o início da Folia de Reis. Será que vocês não vão arrumar aquela estrada, uma estrada vicinal, uma estrada importante daquela? E tem outras regiões também que a Agroinfa teve aqui. Então isso é o quê? Falta de planejamento. O secretário não tem planejamento, não deu conta de arrumar as estradas todas, mas a gente sabe que a Agroinfa teve uma grande contribuição, arrumou várias estradas, mas infelizmente tem várias estradas ainda aí em dificuldade. O produtor está em dificuldade ainda. Um abraço para o pessoal lá do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Continuamos entrevistando Suélio Gomes, vereador do MDB. Ele é o nosso entrevistado de hoje para falar de tantos assuntos aqui que dizem respeito à nossa cidade. Suélio, e para tudo isso que a gente está falando aqui, eu vou repetir, eu vou reiterar. A gente gostaria que a prefeita viesse aqui para explicar tudo, como é que está o empenho dela para resolver tantos problemas aqui que são colocados. Certamente ela vai aceitar o convite e vai comparecer por aqui, até porque já esteve aqui em outras ocasiões. Agora, Suélio, a gente viu aí recentemente, parece que a prefeita tomou um choque de gestão e ela acordou para essa questão de endividamento, de questão financeira, de muita conta para pagar, e ela... Todo mundo percebeu aí, as exonerações foram muitas. Ela exonerou muita gente e ela enxugou a folha. E eu te pergunto, isso resolve? Até que ponto que ela reduziu despesas de pessoal e até que ponto que isso dá uma guinada aí na gestão? Olha, Valdeci, na verdade, ela deveria ter evitado ter feito muitos contratos. Ela deveria ter evitado. No início da gestão. No início da gestão. Eu acho um pouco tarde essa decisão e também essas exonerações, esses decretos de rescisão contratual, ele gera um transtorno, porque o que a gente vê? A gente vê essas exonerações,
Mas a gente vê logo, logo, vários decretos surgindo novamente, nomeando essas mesmas pessoas em outros cargos. Estão voltando? Em outros cargos, ou até mesmo nomeando, fazendo contratos de PJs, né? E então, por fora. Mudando a forma de a pessoa trabalhar na prefeitura, é isso? Justamente, um contrato de prestador de serviço para a prefeitura. Então aí não enxuga a despesa. Então não enxuga. E o pior, Valdeci, o pior, você imagina só a rescisão contratual desse montante de pessoas que foram exoneradas e que foram readmitidas em outros cargos, com novos decretos. As pessoas que foram exoneradas, isso aí gera um custo muito grande para a máquina pública. Para mandar embora tem que pagar uma conta, né? É o acerto trabalhista. É um acerto. Para você ter uma ideia, essa semana eu fiz essa conta só para a população entender. Olha, 5 secretários. E, às vezes, esses secretários só mudaram de cadeira. Só de mudar de cadeira. Um exemplo, o controle interno foi para o Finanças. O Finanças foi para a Contabilidade. E nomeou outro secretário para o controle interno. E aí fizeram lá um remanejamento lá de 5 secretários. E alguns foram realmente mandados embora. Só essa rescisão contratual gerou 71 mil reais de despesas. Agora você imagina você somando todas as rescisões contratuais que foram de divisão divisão de fiscal, de divisão de todos os departamentos e diretor. Essas pessoas, se for somar todas essas rescisões, vai dar milhares de mil reais. Então é uma situação complicada, né? Porque exonera para conter despesa, mas para mandar embora tem que fazer o acerto trabalhista. E o acerto trabalhista é pesado. Suélio Gomes, aqui conosco no estúdio do OG Notícias, sendo nosso entrevistado. O assunto é variado, Suélio. Aqui tem muitos assuntos para ser tratado. Eu não poderia deixar de abordar com você sobre a comissão parlamentar de inquérito que está em andamento na Câmara, a comissão processante. É uma comissão parlamentar formada, você não faz parte dela. Lá é a Viviane como presidente, o vereador Ricardo Vital é relator, não é isso? E o vereador Cássio Lara é membro, não é isso? E você não faz parte dela, mas você está naquele ambiente ali de Câmara, um ambiente agora onde tem essa CPI em andamento. E a prefeita parece que está aí num certo isolamento político, não é isso? Eu percebo que tem um isolamento político aí, que vereadores que eram adesistas até pouco tempo estão manifestando rompimento, não é isso? Hoje eu percebo aí, eu quero conferir com você, mas parece que eu percebo aí que tem 9 vereadores manifestando uma certa oposição. Não é isso? Vamos aqui citar os nomes deles. Além de você, vereador Suélio Gomes, nós temos aí Samuel, Keiro Borges, na condição de oposicionista, a Viviane, o Ricardo Vital, da Mota, temos hoje o Cássio Lara, que até pouco tempo era desista, mas está na condição de vereador de oposição, não é isso? E me ajude a lembrar mais aí. Rafael, que já foi adesista, mas hoje está manifestando abertamente uma oposição. O Neguinho Duarte. E o Neguinho Duarte também. E o Rangel também. E o Rangel Pimenta. Exatamente, são 9. E a vereadora Viviane. A Viviane eu falei. A Viviane também. Então, são 9 vereadores que estão abertamente manifestando oposição. Quer dizer, a prefeita está vivendo um certo isolamento político. Eu quero te perguntar, Suélio, você é experiente? Essa CPI, que fruto que pode dar essa CPI? Essas denúncias levantadas, elas são bem fundamentadas? Eu quero a sua análise de legislador experiente sobre esse assunto. Olha, Valdeci, eu quero aqui falar com muita tranquilidade sobre esse assunto e dizer que essa denúncia chegou até aquela
casas de leis, e ali foi feito todo o ritual corretamente pela mesa diretora. Os vereadores que estão naquela comissão foram sorteados, eles estão cumprindo a lei, eles estão fazendo um grande trabalho, uma dedicação imensa, tanto por parte da presidente da comissão, que é a vereadora Viviane, que é também do vereador Ricardo e também do vereador Cássio Lara. Eles estão fazendo um grande trabalho, a gente percebe que eles estão dedicando muito a esse trabalho, porque é uma denúncia, eles têm que averiguar, eles têm que dar uma satisfação para a população, e eu imagino que eles estão trabalhando isentamente, eu imagino que eles estão trabalhando corretamente, porque eles são muito transparentes. Tudo que eles fazem, qualquer fase do trabalho da comissão, eles chamam a imprensa para dar um esclarecimento. E a imprensa chama a imprensa para dar um esclarecimento para chegar até a população. E eu vejo, assim, a dificuldade da comissão, e às vezes até de encontrar com a prefeita. E, para falar a verdade, Valdeci, eu não vejo a prefeita tem um bom tempo. Eu não vi ela na festa de maio, eu não vi ela na pecuária, eu não vejo ela na prefeitura. Ela ia muito na Câmara, não está indo lá mais. Então, a gente lamenta profundamente que isso esteja acontecendo, porque ela era uma pessoa muito presente aqui na cidade de Porá. Era uma pessoa muito presente, principalmente na época da campanha. E agora esse isolamento todo da população, parece que está correndo da comissão. Eu acho assim, sabe, Valdeci, que o princípio da legalidade, a comissão ela é muito ética, ela está dando direito, né, de defesa. E a pessoa não precisa correr, se deve. Você tem que temer. Mas se não deve, não tem que temer. Então, é isso. Eu acho que eles estão fazendo um grande trabalho e nós, vereadores, temos que aguardar esse resumo dessa comissão para depois a gente analisar o relatório final dessa importante comissão. Vamos aguardar o que vai resultar essa CPI em andamento lá na Câmara Municipal de Iporá. Vereador Sueli, quando a gente entrevista a prefeita, eu já fiz isso em algumas ocasiões, ela cita várias ações dela. Ela fala das pontes que ela reformou ou fez aí na zona rural, fala da obra que ela fez ali na Praça da Liberdade, reformou aquele prédio, fala de uma obra ali no bairro Mato Grosso para abrigar o Comando Regional da Polícia Militar. A Avenida Arapongas foi um esforço dela para colocar lá a galeria pluvial e fazer aquela avenida ali acontecer de forma... urbanizar aquela avenida, não conseguiu. Enfim, ela cita várias obras. Fale sobre essas tentativas de obra dela. Você faria diferente? Como é que você avalia as opções dela por obras? Olha, Valdeci, desde o início eu tive o mesmo posicionamento. Eu falei, calma, pé no freio, vai mais devagar, não é momento. Era o momento de fazer uma auditoria, era o momento de economia, de priorizar a folha de pagamento. Esperar mais para começar a obra. Esperar mais um pouco. E quando você quer fazer uma obra, realizar uma obra, primeiro você planeja. Primeiro você tem que saber de onde aquela dotação orçamentária vai sair. De onde vai vir o dinheiro? É convênio com o Ministério das Cidades? É convênio com o Estado? É convênio com a Serinte?
é emenda parlamentar, então, aí sim, o executivo pode fazer a obra sem medo, mas quando você quer fazer obras imediatistas só para se promover ou até mesmo para mostrar ou para atender imediatamente o clamor, você erra muito, porque você deixa de priorizar certas coisas que, por exemplo, a folha de pagamento, ela é vital em uma administração. Você tem que priorizar a folha de pagamento. Porque você priorizando a folha de pagamento, você agrada a família, você agrada o cidadão que presta o serviço para o município. Suélio Gomes, tem aquele que está aí nos acompanhando no Instagram, que está nos acompanhando no YouTube, está vendo as suas críticas e está pensando assim, mas será o que o Suélio tem feito para contribuir com a prefeita Maísa Cunha? Qual a cota de contribuição do Suélio? Suélio, para quem te faz essa pergunta, como é que você responde? Olha, eu quero dizer o seguinte, que a minha crítica, se a prefeita tivesse me ouvido desde o início, ela teria acertado muito. Ela teria acertado muito, porque uma vez o seu Zé Antônio me disse isso. Ele foi lá no meu gabinete e disse isso. As suas críticas me ajudam. Porque quando você critica um secretário meu, isso, seu Zé Antônio, quando você critica um secretário meu, eu chamo ele lá no outro dia, às vezes ele pede até para ir embora, porque ele vê que ele errou. E você, vereador Suélio, não sabe o tamanho da contribuição que você me dá quando você critica um secretário, quando você critica uma ação do Executivo. Então, a crítica é muito pertinente para aquela pessoa que tem sensibilidade de gestão pública. E outra coisa, o vereador Suélio tem dado, e eu tive a orientação do meu partido, MDB, que era para mim votar em todas as matérias que fossem importantes para o município. E até o momento, eu segui as orientações votando em todos os projetos, inclusive na reforma, na questão do parcelamento da dívida do IPAZI, em 300 vezes. Ao votar assim, você acha que você contribuiu com a gestão? Na questão de vários projetos importantes, principalmente para implementar a arrecadação pública. Nós trouxemos esse veículo para ajudar o SER, nós trouxemos um trator para o Buriti e queremos ajudar muito mais, mas primeiro nós queremos que a prefeita organize a casa. Suélio, não vai dar tempo de abordar todos os assuntos que queríamos, tem gente que manda mensagem aqui, o IPASGO, segundo alguém falou aqui, está com um atraso de 2 meses lá para a prefeitura repassar o do IPASG e garantir para o segurado o atendimento. Rapidamente, comente isso. Olha, Valdeci, como é importante a participação. A questão do consignado, persiste o erro. A questão do IPASGO persiste. Então, isso é lamentável para uma gestão que não dá conta de corrigir um sistema, que não dá conta de desconta do servidor e não repassa para o IPASGO. Desconta no contra-cheque da pessoa e não repassa para o banco. A pessoa fica inadimplente. Teve gente que perdeu, inclusive, o plano de saúde. E quando a pessoa volta, já volta num sistema mais caro. Então, olha o transtorno que essa gestão está dando para os servidores. É isso aí, é uma pena. Suélio, infelizmente, nosso tempo esgotou. Eu vou reforçar aqui o meu convite para a prefeita Maísa comparecer por aqui, para prestar informações sobre tudo que aqui a gente abordou. Obrigado, Suélio, por você ter vindo. Foi muito bom esse nosso bate-papo aqui, que falamos de muita coisa. Tinha mais assunto para abordar, mas não foi possível. Obrigado por você ter vindo. A gente termina os bate-papos sempre deixando aqui uma lembrancinha para quem é que vem. Aí tem 2 objetos personalizados para você. Obrigado, Suélio. Valdeci, eu quero te agradecer, mais uma vez agradecer por este convite honrado, por essa grande oportunidade que eu tive de vir aqui, conversar com a população de Iporá, conversar com você, conversar sobre os assuntos pertinentes, os assuntos importantes da nossa cidade de Iporá.
Terças e quintas são dias de entrevistas aqui no OG Notícias, assuntos importantes são tratados. Hoje foi o Sueli, falando de política. Na próxima terça-feira vai estar aqui a neuropsicóloga Ana Cristina Gonçalves Monteiro. Ela vai estar aqui a trabalhar no CIR. Ela vai estar aqui para falar sobre o autismo. É isso aí. Obrigado. Até terça. Um abraço a todos.